Bem-vindos ao terceiro episódio do quadro Na Mira do Milhão, investindo somente 3 mil por mês. E nesse vídeo eu vou te atualizar sobre o andamento da minha carteira, quais compras eu fiz esse mês, e eu também vou te mostrar alguns indicadores que mostram se a gente pode cair ainda mais ou se um fundo já aconteceu. Mas vamos começar mostrando as compras que eu fiz nesse mês. Então eu comprei um total de 3 ações da Strategy por um preço médio de $130 por ação, e eu também comprei 25 ações da Strive, que é uma empresa de tesouraria de Bitcoin, só que ela é muito menor do que a Strategy. Então, o potencial dela de crescimento é muito maior. Então, o total dessas operações fechou mais ou menos R$3 mil. E no momento da gravação desse vídeo, o meu portfólio tá assim, R$23.800. E sim, tu já pode ver de cara que eu tô no prejuízo, mas isso não vai me afetar, porque eu compro ações que eu acredito no longo prazo. E se elas caem mais, eu compro elas mais barato. Então, se elas caírem mais daqui, eu vou conseguir acumular ainda mais, porque depois o movimento para cima, ele também vai ser brusco. E eu vou estar então colhendo os frutos. Então, se eu não tivesse investido nada, eu teria um total de R$37 mil. E se eu tivesse investido no S&P 500, eu teria um total de R$35.700. Então, eu tô 13.200 no negativo. Mas lembra, isso são ganhos não realizáveis. Eu não vendi nada até agora e eu vou continuar comprando como eu comentei. Então, só é tecnicamente prejuízo quando eu vender. E eu só vou vender se um dia eu vender, quando eu identificar que há extremo otimismo no mercado. Só que agora é justamente o oposto que eu tô identificando. A gente tá em um período de extremo pessimismo e nesses momentos que tu precisa ser mais ganancioso e comprar onde os outros estão com medo. É assim que se faz grandes fortunas. E analisando o desempenho das 3 ações que eu tenho na minha carteira, na Strategy eu tenho um total de R$10.700, então eu tenho uma perda não realizável de 4 mil nela. Depois a Meta Planet eu tenho R$7.700, nessa eu tenho uma perda de R$3 mil, e na Strive eu tenho R$5.300. Nela eu perdi um total de 6 mil. Então nessa carteira aberta eu tenho 16 ações da Strategy, 700 ações da Meta Planet e 122 ações da Strive. E a Strive recentemente fez um Reverse Stock Split de 20:1. É por isso que nos episódios anteriores eu tinha mais ações dessa empresa. Só que eles diminuíram a quantidade de ações disponíveis no mercado. De 20:1, como eu comentei. Foi por isso que o preço da ação subiu nesse caso. Mas isso é porque tem menos oferta. Então tem menos ações disponíveis para comprar. É por isso que a ação subiu, não porque ela valorizou nesse caso. E elas também não querem ser negociadas como penny stocks, que são empresas abaixo de $1. E penny stocks representam ações com baixa capitalização, mais volatilidade ou dívidas elevadas. E são considerados investimentos de altíssimo risco. E como eu falei, ninguém quer ser considerado um penny stock. É por isso também que eles fizeram esse Reverse Stock Split, ou grupamento de ações. Enfim, é por isso que antes eu tinha mais ações da Strive, agora eu tenho menos. Mas é só por causa disso. E olhando o progresso do meu objetivo, eu tô a 1,9% de R$1.200.000. E esse objetivo é calculado fazendo aportes de R$3 mil por mês e tendo um retorno anual composto esperado de 50%, na média. Então, se o meu portfólio valorizar 50% na média, em 5 anos eu vou ter o total de R$1.200.000. Então, é mais ou menos assim como essa linha verde aqui no meio, que eu acredito que o meu portfólio vai se comportar. Então, se o meu portfólio, que é essa linha branca, seguir essa linha verde, só o futuro vai dizer. Então, já se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações desse quadro Na Mira do Milhão. E para saber se o meu portfólio tem mais chances de cair ou de subir daqui, eu separei alguns indicadores que eu desenvolvi que mostram com mais clareza onde a gente está no ciclo. Então, nesse caso aqui, eu peguei a ação da Strategy, que é a principal ação de tesouraria de Bitcoin, e o primeiro indicador que eu vou te mostrar é a entropia de volatilidade. E esse indicador mede a desorganização da volatilidade do preço, ou seja, ele analisa quando os movimentos de tal ativo são mais caóticos e imprevisíveis, comparando quando eles são mais estruturados e direcionais. Então, ele é construído calculando a distribuição estatística das variações de preço ao longo do tempo e medindo em um nível de entropia de distribuição. Então, para ficar mais fácil de entender, quanto mais alto essa linha, isso significa mais ordem ou menos volatilidade, o que pode anteceder movimentos bruscos. E quando essa linha cai bastante, ficando nessa cor azul escuro, isso significa mais desorganização, mais volatilidade e mais euforia. Então, quando esse indicador fica com um tom mais claro, isso pode significar que um momento mais brusco pode estar próximo. E tu pode ver a coincidência que isso houve com os últimos movimentos bruscos da Strategy, o que coincidiu com topos e fundos. Porque lembra, quanto mais baixo, mais volatilidade e euforia. Isso vale para os dois lados. E recentemente esse indicador esteve muito alto na metade de 2025, o que estava então sugerindo um possível movimento, tanto para cima quanto para baixo. E nesse caso, ele foi para baixo, como todos já sabem agora. Então o indicador ficou
com essa cor azul escura novamente e ele voltou a subir. Então o que eu acredito que vai acontecer agora é que esse indicador ele vai continuar subindo até esse nível de 0,9, então ele vai ficar com essa coloração mais branca novamente, isso vai sinalizar um momento de mais calmaria. Então é bem provável que o preço da Strategy vai consolidar entre essa faixa de 110 a 180 mil dólares por alguns meses. E isso vai fazer com que esse indicador suba para essas zonas de mais calmaria, para depois sim um movimento brusco acontecer novamente. E eu não preciso te dizer para qual lado eu acho que dessa vez ele vai ir. O segundo indicador que eu desenvolvi para te mostrar nesse vídeo é o mapa de calor, e ele é desenvolvido utilizando uma normalização logarítmica do preço, combinando com bandas estatísticas de longo prazo, criando zonas de temperatura que representam as regiões de valorização extrema ou desvalorização extrema, que são representadas por essas bolinhas. Então, se as bolinhas estão verdes, amarelas ou laranjas, isso significa que o preço está mais próximo da média, e se elas ficam vermelhas ou azuis, isso significa que elas estão bem distantes da média, tanto para cima quanto para baixo. Então é interessante analisar quando elas ficam vermelhas ou azuis. Isso vai significar muita euforia ou muito pessimismo, o que podem sinalizar ótimos pontos de venda ou ótimos pontos de entrada. E a última vez que as bolinhas ficaram azuis foi no último fundo do preço da Strategy, a um preço de aproximadamente 15 dólares por ação, lá em 2022, o que coincidiu com o fundo local naquela oportunidade. E agora o indicador está em uma zona onde as bolinhas estão novamente azuis, o que significa que é bem provável que a gente está próximo a um fundo. Lembra, não é possível prever exatamente quando vai ser o fundo, mas a gente consegue prever mais ou menos quando o fundo está próximo, utilizando alguns indicadores. E esse indicador em específico está sugerindo que um fundo está muito próximo, se ele ainda não aconteceu. Então o preço da Strategy, sim, pode cair mais daqui, mas o que importa é o quão barata a ação tá, e ela está extremamente barata nessa faixa de preço. Então se tu quer esperar o preço cair mais daqui, fique à vontade, mas quem tenta comprar o exato fundo, normalmente vai acabar esperando para sempre. E não é essa mentalidade que tu deve ter se tu é um investidor. Tu precisa comprar quando tá barato e não esperar o exato fundo. E agora, nesse exato momento, a ação da Strategy tá sim muito barata. E esses são momentos de acumular e não ter medo. E o último indicador que eu separei para te mostrar é o oscilador entre a Strategy e o Bitcoin. Então esse indicador ele mede o desempenho relativo da ação da Strategy em relação ao Bitcoin, calculando essencialmente a razão entre os retornos semanais da ação e os retornos do Bitcoin. Então quando esse indicador está acima de 1, isso significa que a ação da Strategy está performando melhor que o Bitcoin, e quando ele está abaixo de 1, é o Bitcoin que está performando melhor. E esse indicador fica verde toda vez que a relação da Strategy para o Bitcoin é de 0,9. Então são períodos que o Bitcoin está valorizando mais que a Strategy, ou que a Strategy está caindo mais que o Bitcoin. É a relação do preço, não necessariamente o movimento. E as últimas vezes que esse indicador ficou verde, coincidiu com fundos locais no preço da Strategy. E esse indicador nunca ficou verde por tanto tempo quanto agora. E isso pode significar extrema desvalorização do preço da Strategy. Então, se a gente analisar esses três indicadores ao mesmo tempo, a probabilidade de cair muito mais daqui não é tão alta assim. E, historicamente falando, essas zonas de preço foram excelentes oportunidades de entrada. Então, o que eu espero é que o preço da Strategy consolide por alguns meses nessa faixa de preço, para que depois ela entre em uma zona de euforia novamente. E tu não quer ser um investidor reacionário, que vai comprar quando o investidor médio está comprando. É óbvio que tu quer comprar quando o Smart Money está comprando. E o Smart Money está comprando justamente agora. Então, eu recomendo que tu fique do lado do Smart Money e não do Dumb Money, que vai entrar depois na euforia. E se tu gostou desse vídeo e quer acompanhar os próximos capítulos do quadro Na Mira do Milhão, não se esquece de dar o like e se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Por esse vídeo era isso, eu te aguardo no próximo.